Olá, muito boa noite. Bem-vindos ao Conexão Angola. Eu sou David Mudo, está a ver o seu programa de análise e comentário, atualidade informativa internacional, todo o sábado aqui na TPE Notícias, depois das 18 horas. É assim. Já sabe que levamos até assim uma programação que leva ao seu conhecimento uma análise exaustiva dos assuntos que marcam o mundo em notícias e, mais uma vez, é sábado e vamos então a mais um exercício desta natureza. Já sabe que para efeito contamos sempre com os préstimos dos nossos convidados, especialistas em relações internacionais e que nos ajudam então a compreender os temas que marcaram a semana em Notícias Além Fronteiras. Está comigo neste momento, a partir de Estocolmo, na Suécia, o Wellington Calazans. Wellington, muito boa noite, bem-vindo a mais uma Conexão. Boa noite, David Temudo, boa noite aos colegas da TPA e a você assistindo aqui ao canal e ao Conexão Angola, aqui de volta. Wellington, feriado pela Europa, um dia bastante significativo, portanto a Europa tem o 9 de maio como uma data importantíssima, mas é um feriado na Rússia. É dito hoje por Vladimir Putin, é o feriado mais importante do calendário russo. É o 9 de maio, considerado o dia da vitória, o dia em que em 1945 a Alemanha admitiu a derrota sobre as forças da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e é, portanto, um marco importante. É habitual que todos os anos, nesta data, existam importantes realizações políticas, militares, culturais e de outras naturezas na Rússia e por todas as diásporas da Rússia, um pouco pelos 4 cantos do mundo. Entretanto, este ano as festividades tiveram um caráter algo diferente, com menos convidados internacionais, uma festa menor e sem a habitual grandiosíssima parada militar. Wellington, boa noite. Mais uma vez, boa noite, David. Você está certíssimo a fazer esse tipo de afirmação, especialmente quando sabemos que o 9 de maio, que representa muito para a Europa, foi marcado como uma data que simboliza a grandeza da antiga Soviética e agora, obviamente, com a herança da Rússia, todo esse histórico, e com a guerra na Ucrânia, uma Europa sem saber o que quer da vida, Estados Unidos numa qualidade típica de Donald Trump, que horas diz que não vai apoiar a Ucrânia, mas depois cede à pressão interna, acaba por prometer insumos para a guerra, fazendo com que esta guerra não tenha data para terminar. E Moscovo, de uma maneira precavida, acabou até adiando a festa dos 81 anos do Dia da Vitória em diversas localidades dentro da Rússia e também com uma participação menor de convidados internacionais, como você bem destacou. A verdade é que essa data, que tradicionalmente é marcada por desfiles, homenagens aos veteranos e reflexões sobre soberania e sacrifício, chega este ano sob um contexto profundamente distinto. O conflito em curso na Ucrânia, que já se estende por anos, com milhões de pessoas deslocadas, infraestrutura civil devastada, não na Rússia, mas na Ucrânia em especial, e uma ordem internacional em processo de reconfiguração. Esse meio em que o evento deveria ser celebrado acaba por prejudicar aquilo que seria a verdadeira necessidade de celebrar a paz e deixa de ser apenas um apelo diplomático e também torna-se uma urgência especialmente econômica, mas, sobretudo, estratégica. Não só para a Rússia, especialmente para a Europa, com ênfase para a Ucrânia, que tem sido usada nesse mecanismo da NATO como ferramenta para um desafio permanente à Rússia. Enquanto isso, as hostilidades persistem no leste europeu. A pergunta que se impõe é inevitável: como celebrar a vitória sobre a destruição em massa dos antigos nazistas, quando a guerra contemporânea ainda cobra um preço diário para a paz e para uma convivência livre desse tipo de ameaça, especialmente de tensão permanente de uma guerra que parece não ter data para acabar.
Então, a celebração do 81º aniversário do chamado Dia da Vitória ocorre em meio a ataques ucranianos que continuam a ser noticiados diariamente, especialmente nas regiões fronteiriças e também um pouco em territórios dali da capital russa, o que considera esse evento de ataque algo preocupante, porque a Rússia promete, se eles não forem abrandados, atacar com ainda mais violência, especialmente a capital ucraniana, o que vai fazer com que esta guerra histórica, quando a antiga União Soviética teve uma produção de ambas as sociedades que precisam deste tipo de recomeço. Recentemente, o presidente Vladimir Putin, David, ele sinalizou disposição para retomar negociação de paz, inclusive com interlocutores europeus. Essa abertura, ainda que condicionada a parâmetros de segurança mútua, ela pode provocar uma reconfiguração significativa no tabuleiro geopolítico quando falamos sobre a guerra entre Ucrânia, que é, na verdade, uma parte da NATO dentro da Ucrânia, contra a Rússia. Então, se consolidada a iniciativa de cessar-fogo ou de interrupção dos ataques, isso poderia viabilizar um mecanismo diplomático muito importante, multilateral, não apenas por parte da Rússia, mas também por parte da Ucrânia e dos seus aliados, com uma espécie de mediação de organismos internacionais e também o foco em garantias de não agressão, uma desmilitarização de zonas de contato também e planos coordenados de reconstrução. É importante dizermos aqui que para os países que têm apostado no prolongado conflito como instrumento de pressão estratégica, essa proposta é vista como um desafio direto à narrativa de que apenas a vitória militar terá equilíbrio. E isso também retarda uma negociação de uma guerra. Então, essa insistência em alimentar a guerra, com envio contínuo de armamento, sanções unilaterais e retórica de confronto, tudo isso tem se mostrado cada vez mais insustentável diante dos custos inflacionários, da fragmentação das alianças ocidentais e da realidade factual. A Rússia demonstra capacidade de manter seus indicadores macroeconômicos em patamares estáveis, sustentar sua base industrial, reorganizar cadeias de suprimentos e preservar a coesão interna, mesmo sob pressão externa sem precedentes. É bom lembrar que tanto Estados Unidos como Europa diziam que o povo russo iria derrubar Vladimir Putin com esta guerra. Já estamos aí passando de 4 anos da guerra, na verdade, e Vladimir Putin continua firme e forte no posto, ditando as regras de um jogo extremamente perigoso para todos os envolvidos, direto e indiretamente. Então, essa tentativa de um cessar-fogo, ainda que temporário e frágil, marca, de alguma maneira, o feriado que será um dia que deveria ter sido respeitado, mas não tem sido assim, de acordo com as notícias que tivemos acesso hoje. Mas, historicamente, tréguas em datas como a de hoje poderiam funcionar como testes de boa-fé e termômetros para futuras conversas. Lamentavelmente, esta instabilidade, que tem sido cada vez mais gritante, né? Ela foi confirmada mesmo diante dessa possibilidade de cessar-fogo. Então, temos aí, com as capitais de Rússia e da Ucrânia, uma permanente troca de acusações, não é, sobre a violação do cessar-fogo, e isto, de alguma maneira, prejudica as possibilidades de diálogo para um cessar-fogo. Se formos fazer uma análise fria, David, e para devolver a palavra a você, temos aqui uma Rússia que parece não querer terminar com a guerra e um Volodymyr Zelensky na Ucrânia que não quer que a guerra termine, ou ele tem medo de ser julgado por isso, mas a guerra para a Ucrânia é perdida, e também uma Europa que se utiliza da Ucrânia para tentar se preparar para uma guerra contra a Rússia, algo que também será
muito possivelmente, né, fadado ao fracasso. É isso, David. Obrigado, Wellington, por esta abordagem inicial. Wellington, volto a si ainda com este tema, justamente para tentar perceber do que foi dito entre ontem e hoje, Donald Trump, Vladimir Putin, no discurso hoje, a própria reação da Europa, o que se espera que pode advir daí nos próximos dias sobre o conflito na Europa. Estamos a aguardar por um posicionamento e uma resposta da Europa a esta comunicação de Vladimir Putin? Olha, David, como eu falei, não é apenas uma questão de Vladimir Putin falar que está aberto ao... Porque não é a primeira vez que ele fala isso. Já algumas vezes, durante os 4 anos aí de alguns meses de guerra, sabemos que esta possibilidade já tinha sido aberta. O problema é que a Europa não quer a paz, a Europa não quer a Rússia como parceira ou como amiga. Ainda dependa dos commodities russos para que possam até mesmo ter o aquecimento durante o inverno. Mas a vaidade é muito grande por aqui. O que acontece é que as eleições, por exemplo, esta semana no Reino Unido, apontam o crescimento de quem? Da extrema-direita. Isso é ruim para imigrantes, pessoas que são sacrificadas nos seus países com as guerras permanentes que são provocadas nesta parceria NATO versus Rússia versus China e todas essas micropotências que passam a surgir a partir do bloco BRICS. Tudo isso faz com que as palavras de Vladimir Putin não ganhem valor algum, especialmente para alemães, para o Reino Unido e para outros países que estão, de uma maneira quase que direta, envolvidos nesta guerra. Não há aqui nenhum arranjo certo para o fim desta guerra, porque a Rússia tem a sua economia extremamente favorecida, porque continua exportando os seus commodities, especialmente de petróleo, garantindo a sua economia de uma maneira estável. É um país que tem uma dívida interna muito baixa, por isso, quanto mais essa guerra se estender, melhor vai ser para a Rússia. Enquanto isso, temos na Ucrânia um Volodymyr Zelensky que tenta se agarrar ao poder de todas as maneiras, já disse que não vai fazer eleições enquanto houver guerra, mas também não apresenta nenhuma solução para o fim de uma guerra que ele já perdeu há muito tempo. Mas a Alemanha acredita que vai conseguir se equipar para uma guerra contra a Rússia. A França não diz abertamente, mas pretende ser uma potência aqui na Europa. O que acontece é que aqui na Europa, os países estão convencidos de que em 2 anos, 3 anos, estarão prontos para enfrentar a Rússia. É uma grande mentira. Então, não adianta ficarmos criando uma expectativa em torno de uma paz que, se não houver boa fé de todas as partes, não vai acontecer. Lamentavelmente, estamos vendo o continente europeu e os Estados Unidos da América patrocinando uma Ucrânia que já é derrotada. Não há aqui, eu vou fazer um pouco de... com todo respeito, obviamente, que eu respeito muito a opinião do professor, mas não existe nenhuma possibilidade da Rússia querer se expandir na Europa, porque a Rússia não tem sequer população para isso. Na verdade, a Europa criou esse mito para convencer os seus povos de que a Rússia é uma ameaça, algo que nunca existiu, e essa guerra é de autodefesa russa. Está muito claro isso. Então, diante desse cenário, não vejo nenhuma perspectiva de Vladimir Putin ficar parado esperando um cessar-fogo, um diálogo com a Europa e com os Estados Unidos, porque essa semana o próprio Donald Trump já anunciou que vai fornecer insumos para a guerra em favor da Ucrânia. Então, quem faz isso não quer paz. A Alemanha já promete renovação de frotas e etc. para a Ucrânia. Quem faz isso não quer paz. Então, essa guerra entre todos, através da Ucrânia, contra a Rússia, ela não tem data para acabar, David. Obrigado, Wellington. Wellington, volto a si agora para mudarmos de tema, olhar para a situação no Médio Oriente. Desde ontem que os Estados Unidos da América deram algo que, como um ultimato
ao Irão para responder ao memorando que os Estados Unidos apresentaram. Portanto, é um memorando onde os Estados Unidos da América apresentam as suas exigências para o fim da guerra. Dizem os expertos que tiveram acesso a esse documento que trata-se de um documento de apenas uma página. Portanto, Trump disse que aguarda que o Irão responda já por este documento, e também Rubio falava em Roma ontem, dizia que também aguardava que o Irão respondesse com urgência a este documento. A verdade é que o Irão continua cauteloso. Os Estados Unidos da América dizem que não mandam os emissários para o Paquistão, portanto para Islamabad, porque trata-se de uma viagem muito longa e cansativa para algumas horas de conversas. Portanto, está a tentar fazer a conversação com Teherão por via de um intermediário, no caso o Paquistão. Portanto, está-se à espera que o Irão responda ao Paquistão e o Paquistão transmita a resposta aos Estados Unidos. Numa altura em que o Trump continua a dizer que está a negociar, o cessar-fogo está de pé, é para se manter, mas há acusação de trocas de ataques. Na quinta-feira vimos isso e também ontem vimos, e esta madrugada também há relatos de ataques a mais 2 petroleiros iranianos, numa altura em que as coisas parecem muito confusas e muito baralhadas. Portanto, há um cessar-fogo em curso, há ataques em curso. Os Estados Unidos da América dizem que estão a negociar e estão a agir de boa fé, mas ao mesmo tempo, sempre que falam na negociação, o texto termina com a ameaça de que, se não responder, o ataque será muito maior e vão sofrer algo nunca antes visto. Portanto, a situação continua quase que no mesmo sítio e sem uma ideia clara para se perceber o que se está a passar de facto. David, eu vou começar falando uma coisa aqui que vai desagradar a muitas pessoas. Nunca existiu essa ideia de uma pacificação apresentada pelos iranianos de uma página. E eu estou falando isso porque eu leio a imprensa iraniana. Então, não foi ninguém que me falou, eu não tirei isso aqui do bolso para falar ao nosso público. De acordo com autoridades do Ministério do Exterior do Irão, nunca houve essa proposta de uma página que foi noticiada por uma página de notícias ligadas ao Mossad, que é de Israel, tentativa de reduzir a pressão da alta do crude, do petróleo, porque isso tem prejudicado economias e sacrificado muito os objetivos de Israel e dos Estados Unidos nessa tentativa contra os iranianos. Portanto, não podemos aqui dar muito caldo a uma coisa que não existiu. Isso é mentira, não existiu essa proposta, o Irã não fez essa proposta. Se alguém comentou dizendo que aguarda e etc., faz parte da mentira. Não existiu essa proposta, de acordo com autoridades iranianas. Ponto final. O que estamos vendo é que a escalada de tensões no Médio Oriente tem atingido um novo patamar. E desde quinta-feira, quando as forças dos Estados Unidos da América e do Irão voltaram a trocar ataques, como você bem colocou aí na abertura do tema, lá no Estreito de Hormuz. Este episódio não é apenas um incidente isolado. Isto expressa uma estratégia de pressão contínua, de parte a parte, que merece uma análise cuidadosa, livre de simplificações, através de uma página de documento ou outros alinhamentos que são anunciados para enganar os investidores do mercado e que não existe nenhum alinhamento automático. O que acontece é que a troca de ataques significa que os bombardeios norte-americanos a instalações militares iranianas, em respostas ao que chamam ações contra embarcações que transitavam pela rota estratégica, isso tudo apenas revela uma dinâmica perigosa, que é a normalização do uso da força como instrumento de negociação. Enquanto Washington classifica essas ações como pancadinhas de amor, gesto de advertência, Teherão denuncia a violação do cessar-fogo e caracteriza a postura norte-americana como uma aventura militar irresponsável, que é, porque o significado profundo deste intercâmbio bélico reside na assimetria de poder. De um lado, uma superpotência que projeta força de maneira global, mas não tem mais dinheiro e equipamentos bélicos capazes de impor isso. Por outro lado, um Estado, que é o caso do Irão, que defende sua soberania e o direito ao desenvolvimento tecnológico pacífico. Então, essa retórica de amor empregada por Donald Trump para descrever ataques
militares banaliza a violência e também obscurece as consequências humanas e geopolíticas das ações norte-americanas. Quando a inteligência norte-americana reconhece em avaliações internas que o Irão mantém cerca de 75% de seus estoques de mísseis e capacidade de resistência a bloqueio por meses, fica evidente que a estratégia de coerção militar dos Estados Unidos da América encontra limites estruturais. E esses limites não são apenas por impotência militar, mas por defasagem militar, porque a resposta iraniana aos ataques bélicos de Israel e Estados Unidos foi uma resposta muito positiva do ponto de vista militar. É o que chamamos realmente de guerra assimétrica, com equipamentos muito mais baratos, mas muito cirúrgicos, muito precisos nos objetivos, tem imposto uma derrota acachapante aos Estados Unidos da América e Israel naquela tentativa de mudar o regime, como chamam lá do Irã, não é? Do Irão, perdão, e também de usar bases militares regionais como mecanismos capazes de criar um desgaste incalculável aos iranianos. A afirmação de que o cessar-fogo continua em vigor, mesmo após troca de ataques, revela uma ambiguidade calculada por todas as partes, inclusive iraniana, ao declarar que os bombardeios recentes foram apenas gestos de advertência, como o Trump tem buscado anunciar, preservando uma narrativa do controle sobre a escalada, ao mesmo tempo que mantém pressão sobre Teherão, teórica, muito mais maquiada por uma imprensa que trabalha em completa conivência com os discursos de Israel e dos Estados Unidos, para parecer que esses dois países têm alguma proeminência nesta guerra, mas estão totalmente fadados ao fracasso. E nós estamos vendo que essa postura cumpre múltiplos objetivos. Tranquilizar mercados financeiros, como eu falei, e também a instabilidade regional, sinalizar a aliados, particularmente Israel, que o compromisso com a segurança permanece, ainda que essa segurança não exista para Israel. Quando o Irão resolve atacar o Irão, as ações são fulminantes e, simultaneamente, tenta criar condições para que o Irão aceite negociações em termos desfavoráveis, algo que não vai acontecer, porque essa contradição entre a manutenção formal do cessar-fogo e continuar essas ações hostis, isso tudo enfraquece a credibilidade de qualquer processo diplomático que dependa de boa-fé mútua. Então, nós estamos vendo aí, como foi observado pelo porta-voz iraniano, que essas negociações genuínas exigem boa-fé, jamais a imposição, manipulação, extorsão ou coerção, como tem sido promovidos pelos Estados Unidos da América, especialmente. Então, a proposta de que o Irão assine um acordo rapidamente carrega riscos substanciais. Primeiro, a guerra pode voltar a qualquer momento. E do ponto de vista norte-americano, a vantagem com isso é obter concessões sobre um programa nuclear iraniano sem a necessidade de concessões equivalentes. Ou seja, os Estados Unidos provocam uma guerra, não ganham essa guerra e querem impor condições que são desvantajosas para quem está vencendo, que no caso são os iranianos. Então, para o Irão, a desvantagem é cada vez mais evidente. Se aceitar esses termos sob pressão militar e econômica, pode significar uma renúncia de direitos reconhecidos internacionalmente, algo que não vai acontecer, e os iranianos estão totalmente coesos com esse objetivo. Então, temos aqui visto uma vantagem potencial por parte dos iranianos que, ainda que não possuam os mesmos equipamentos caros dos Estados Unidos da América e de Israel, consegue, de uma maneira muito objetiva, dissuadir as forças inimigas e impor uma derrota visivelmente manipulada por uma imprensa que tenta dar aos Estados Unidos um caráter de vitorioso, mas ao mesmo tempo que, na prática, para os especialistas militares, é uma derrota para os Estados Unidos e para Israel incontestável. Então, esse memorando de uma página que tem sido noticiado é uma mentira, não partiu dos iranianos isso, na verdade,
foi criado para enganar os investidores do mercado e acreditar que essa guerra no Médio Oriente não é um tabuleiro onde peças se movem por interesses abstratos, é ignorar uma lógica de tentativa de provocar o caos global por parte dos Estados Unidos da América e de Israel, que sentem no enfraquecimento do dólar a sua perda de poder e de dissuasão diante de outros países. E o que estamos vendo aqui é aquilo que acontece quando uma potência, que no caso é os Estados Unidos da América, começa a perder o seu valor e tenta se manter de qualquer maneira, né, como a potência única. Tenta mostrar que está ganhando uma guerra, mesmo que todos vejam que o resultado não é este. É o que eu vejo, David. Obrigado, Wellington. Wellington, volto a si. Para olhar agora outra questão que tem que ver com a política interna na República Democrática do Congo, que está ao rubro, depois que esta semana o presidente Félix Tshisekedi fez uma comunicação na qual admitiu a possibilidade de levar a referendo a revisão da Constituição para que sejam alterados importantes artigos da Constituição, justamente para retirar a limitação de mandatos presidenciais ao chefe de Estado e também estender o mandato dos atuais 5 para 7 anos. Portanto, se isto avançar, Félix Tshisekedi poderá concorrer a um terceiro mandato. David, essa questão da democracia, é bom que eu fale isso aqui, antes de iniciar e comentar esse tema. Cada país deveria ter o seu modelo, não deveria ser um modelo aplicado nos Estados Unidos da América que valesse para todos os outros. Ponto. Aí é uma outra discussão. Mas o problema é que a República Democrática do Congo, ela continua sofrendo muito. Não é? Temos que lembrar que são mais de 7 milhões de deslocados internos. São flagrantes os temas de violência sexual utilizado como arma de guerra e também comunidades inteiras privadas de assistência humanitária. Então, esse debate político em Kinshasa, levantado por Félix Tshisekedi, de que ele pode ou não ser candidato a um terceiro mandato, é uma questão que, se por um lado, não é, dentro de um país em normalidade, poderia ser discutido apenas isso, mas como no caso da República Democrática do Congo, que vem sofrendo, desde que os ataques foram retomados ali na fronteira, é como algo extremamente perigoso, porque o presidente, no poder desde 2019, e que foi reeleito em 2023, ele agora faz essa declaração, e mesmo dizendo que não procura um terceiro mandato, ele cria condições para se consolidar no poder. Na prática, o que nós estamos vendo aí é uma tentativa de manobra que transfere para a população a responsabilidade por uma alteração que, em qualquer democracia consolidada, seria considerada um retrocesso institucional, algo que deveria ser debatido. Mas significa que a Constituição de 2006, que limita o mandato presidencial a 2 períodos de 5 anos, praticamente ele pode deixar de existir e de ser um limite, tornando-se aí um obstáculo à eternidade no poder. Ou seja, se só podiam 2 mandatos e ele quer o terceiro, aí ninguém vai negar, ele vai querer o 4º, o 5º, enquanto ele estiver vivo, ele vai querer ser presidente. Então, a proposta de alteração constitucional em discussão agora, né, ela não se limita apenas a abrir caminho para um terceiro mandato. Ela prevê também a extensão do mandato presidencial de 5 para 7 anos, como você colocou muito bem, e a remoção de salvaguardas que protegem o texto constitucional de revisões oportunistas, de acordo com as palavras do próprio presidente. Então, como é que nós vamos explicar isso para o nosso público, e especialmente ao povo do Congo? É preciso que haja aqui uma honestidade intelectual para mostrar que esse vácuo político provocado pela instabilidade no leste da República Democrática do Congo permite que o atual presidente levante a possibilidade de manter-se no poder por mais um mandato, algo que irá ferir uma Constituição que já está em curso. Se ele fizesse isso no primeiro dia do primeiro mandato, aí as coisas poderiam ser vistas de outra maneira. Mas agora, nessas circunstâncias, parece mesmo
um casamento perfeito entre a crise existente no país, que não é solucionada, e a tentativa de se manter no poder, fazendo valer a sua oportunidade de se tornar presidente pelo tempo que achar que deve ser presidente da República. Então, diante de tudo isso, nós temos uma série de divergências do ponto de vista prático da tentativa de se manter no poder, ao mesmo tempo em que essa questão do que é democracia e de que não é democracia em determinados países deveria ser debatida não nessas circunstâncias do Congo, mas em outros países com a sua democracia fluindo de uma maneira normal. E também a pacificação interna, algo que não acontece, lamentavelmente, na República Democrática do Congo, David. Obrigado, Wellington. E com esta abordagem chegamos então ao fim do nosso programa. Tínhamos mais 2 temas para olhar ainda hoje, mas ficamos sem tempo, justamente pela longa abordagem que fizemos sobre a questão que tem a ver com a guerra entre a Rússia e a Ucrânia e também a situação no Médio Oriente. Os outros temas eram justamente a visita de Lula da Silva aos Estados Unidos da América, onde foi recebido pelo seu homólogo Donald Trump na Casa Branca, uma visita que levou a uma reunião de 3 horas, a porta fechada, e depois também tínhamos que olhar para o primeiro aniversário de pontificado do Papa Leão XIV, o Papa norte-americano, que está à frente do Vaticano há exatamente 1 ano e que já esteve em Angola. O Wellington Calazans, a partir de Estocolmo, na Suécia, e o professor Almeida Henriques, a partir de Luanda, a ambos, muito obrigado pela presença, mais uma, no Conexão Angola, e sobretudo pelas abordagens aqui apresentadas, esperando sempre que tenham ajudado os nossos telespectadores a compreenderem melhor os fenómenos que marcam o mundo em notícias. Boa noite a ambos e até ao próximo sábado. Boa noite, até a próxima semana. Um grande abraço. Boa noite também extensivo ao estimado telespectador, esperando sempre que o programa tenha sido do seu inteiro agrado. Conexão Angola, o programa de análise e comentário à atualidade internacional na TPA Notícias, todo o sábado depois das 18 horas. No próximo sábado voltamos a estar juntos para outras análises e outros temas em conversa. Boa noite.